Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta sexta-feira, dia 16 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos iniciar ouvindo o Santo Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Elas são as seguintes: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuía. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a vida de Jesus não era fácil. A vida de Jesus era um trabalho constante. Você viu nesse evangelho que Jesus ia de povoado a povoado, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus. Ele um dia falou que as raposas têm suas tocas, mas ele não tem nem aonde reclinar a cabeça. Era uma vida de intenso trabalho, de entrega ao reino de Deus. E Jesus e os seus apóstolos recebiam ajuda. Vocês viram hoje quem ajudava Jesus, e não só com fazendo uma coisa ou outra, mas ajudar na manutenção mesmo, com os recursos que tinham, as mulheres. Madalena, outras que citei aí no Evangelho, colocavam o que possuía de bens materiais para poder ajudar na sustentação de Jesus e dos seus apóstolos na sua missão. Irmão e irmã, vamos tirar um proveito desse Evangelho de hoje. Você sabe o que você tem que tomar muito cuidado, eu também, para não ficarmos desanimados. O desânimo não é somente um mal-estar. Muitas pessoas confundem desânimo com mal-estar. Não, desânimo é pior do que mal-estar. Desânimo não é aquela sensação de esquisitice só, não. Ficar desanimado significa perdi a vontade, esgotei. Ficar desanimado significa não dá para continuar. Por aqui encerro. E a vida não pode ser assim. Você pode ter certeza que muitas coisas que a gente não alcança na vida
é porque a gente desanima pelo caminho. E isso não é coisa certa. Nós temos que aprender a vencer o desânimo. Porque o desânimo, ele é uma mistura de cansaço, esgotamento, algumas decepções, perseguições, tem várias coisas que unem-se e gera na pessoa o desânimo. Mas nós temos uma fé acesa. E quando a nossa fé é acesa, pronto, a gente vence essa vontade de desanimar. A gente nem chega a desanimar. A gente vence a vontade de desanimar. Você sabe que às vezes as pessoas, por exemplo, você vai começar um curso, seja em escolas profissionalizantes, ainda que sejam esses cursos de curta duração, ou seja, um curso superior, tudo você começa assim com vontade, com empolgação. Parece que não vai ter dificuldades pelo caminho. Mas quando as dificuldades chegam, aí vem o desânimo. Porque você teve empolgação, teve aquela que querer, mas talvez não alicerçou sua decisão na fé. A fé nos sustenta, não deixa a gente ficar desanimado de jeito nenhum. Vai faltar coisa? Vai. Você pega outro exemplo, pega um casamento. Claro que qualquer relacionamento humano, inclusive a vida a dois, tem problemas. E às vezes nós deixamos os problemas nos desanimar. Quantas pessoas destroem o casamento por causa do desânimo? O homem desanimou com a mulher desanimou com o homem, aí não dá mais para tolerar. Olha como que o desânimo ele tem o poder de destruição. Uma vez eu vi uma mãe adotiva, que teve adotou um filho que caiu no mundo da droga, e ela lutou e conseguiu recuperar o filho. Mas oportunidade de desanimar não faltou. Tudo levava para ela desanimar. Mas ela não caiu no desânimo, não. Ela tinha fé, essas mulheres tinham garra. Como essas mulheres do Evangelho de hoje. Jesus não desanimava. Jesus, ele assumia as coisas mesmo e passava pelos momentos difíceis ali às vezes e seguia em frente. Você precisa tomar cuidado porque o nosso sistema, esse sistema da sociedade, todo mundo que começa a querer transformar a sociedade, querer transformar o social mesmo, querendo lutar pelas causas sociais, recebe tantas pancadas, tantas ameaças, tantas perseguições, que várias dessas pessoas ficam desanimadas e desistem. O sistema já aprendeu que não fala não, mas dificulta porque as dificuldades é um meio de desanimar as pessoas. Então por isso que os movimentos sociais, às vezes, muitos deles estão tendo dificuldade de pessoas para poder continuar lutando pelas transformações sociais, exatamente por causa disso. As pessoas começam e apanham tanto que acaba desanimando. E não pode desanimar. Sempre vai ter gente para nos ajudar você. Assim como Jesus teve ali a colaboração daquelas mulheres, ajudando no seu sustento. Jesus era Deus, mas ele era também humano, homem. E tinha suas necessidades de alimentação, de sobrevivência. Meu irmão, minha irmã, toma cuidado para você não desanimar. Vontade de desanimar você vai ter. Com qualquer coisa que você for fazer, tem vontade de desanimar. Mas você não pode deixar essa vontade vigorar. Essa vontade não pode sobrepor. Você tem que vencer essa vontade de desanimar.
E a melhor forma de vencer essas dificuldades animais é primeiro com a oração. Tem que rezar, e essa oração quente mesmo, nessa oração fria, cheia de dúvidas, não. Essa oração que enche o coração, que enche a alma, que expulsa o desânimo da gente, que não deixa a gente cair, prostrar-se no desânimo. Talvez você queira me perguntar quais são os sintomas, os principais sintomas de uma pessoa desanimada. Geralmente, quando a pessoa está desanimada inclusive com a vida, desanimado com a luta, desanimado com os enfrentamentos, desanimado com o futuro, desanimado até com o amanhã. Geralmente essas pessoas que têm esse desânimo tão generalizado, elas têm uma baixa autoestima muito grande. Elas não se sentem capazes, se sentem muito incapazes. Essas pessoas que, outro sintoma de pessoas desanimadas, geralmente as pessoas se tornam pessoas assim, mal-humoradas, tristonha mesmo. A gente custa arrancar um sorriso dessas pessoas. O desânimo leva até mesmo à falta de apetite. A pessoa começa a comer menos e quase não come, só mexe ali um pouquinho na comida. O desânimo influi até mesmo na alimentação da gente, na vontade de alimentar. A pessoa desanimada, ela tem dificuldade de dormir. Ela está sempre prostrada, ela está sonolenta, mas não dorme direito. Que esse transtorno que não deixa a pessoa dormir. A pessoa desanimada, ela tem uma fadiga constante, né? Como é triste essa fadiga, a pessoa tem aquele mal-estar, aquela esquisitice, aquela coisa ruim dentro dela ali, o mal-estar mesmo, é o desânimo. Você está vendo desânimo, então, é uma coisa séria. Isso não é doença não, mas é um estado que, se você não reagir quando a vontade de desanimar chega, ela te derruba, viu? O desânimo, ela faz com que a pessoa tenha falta de interesse nas atividades que gosta. Às vezes a pessoa gostava tanto de uma coisa, gostava tanto de outra coisa, gostava às vezes de ouvir música, gostava de ir até a própria igreja, gostava de ir lá visitar a creche, visitar o asilo, de fazer isso, fazer aquilo, gostava de chegar na cozinha, fazer ali uma coisa boa, um doce, um bolo, uma broa, gostava de tantas coisas. O desânimo faz com que as pessoas desistam de tudo aquilo que ela gosta, né? Ela vai perdendo o interesse por essas coisas. Olha como que o desânimo é coisa, parece que é uma coisa diabólica, mas não é diabólica, é uma coisa humana e que pode ser superada, tem que ser superada. A pessoa desanimada, outro sintoma do desânimo é a desesperança. A pessoa perde a esperança. A pessoa desanimada, ela não consegue acreditar que nada vai dar certo. Para ela tudo vai dar errado, não adianta. E se insistir é só por acaso mesmo, mas não tem aquela convicção mais. Perde a esperança. Irmão e irmã, precisamos ter muita coragem para poder vencer o desânimo. Eu quis trazer esse assunto porque o Evangelho de hoje abriu ao menos uma janela para a gente enxergar isso. Se abriu essa janela, é bom a gente entrar e a gente aprofundar nisso, porque isso é um problema humano hoje. A gente vê nas eleições desse ano quantas pessoas estão desanimadas com os políticos, estão desanimadas com as autoridades. Ora, não está fácil mesmo, mas não podemos desanimar. É isso que eles querem, que a gente desanima e vota em qualquer um. Eles querem que a gente desanima e vira as costas para a política. Eles querem que a gente desanima e deixa que eles tomem conta da coisa. Não é assim? Não faça isso não. Mesmo que você vê que está difícil, tenha coragem, tenha força. Vá em frente.
Vamos acreditar. Nós temos um Deus conosco. Jesus ia de cidade em cidade. E você está achando que Jesus chegava, pregava e todo mundo batia a palma para ele ali no geral? Nós hoje reconhecemos Jesus como Filho de Deus. Mas naquela ocasião, não, Jesus, algumas pessoas viravam as costas para Jesus, algumas pessoas jogavam pedra em Jesus, algumas pessoas chegavam até a mandar Jesus embora da região ali. Mas Jesus não desanimou. Não desanimou. Jesus era perseguido. Teve até parentes de Jesus que, em uma determinada ocasião, achavam que Jesus estava ruim da cabeça, quiseram tirar ele para fazer um tratamento, porque quem falava as coisas que ele falava, quem enfrentava o que ele enfrentava sem medo, só podia ser uma pessoa ruim da cabeça, doida. Mas Jesus tinha convicção, tinha consciência de que ele não poderia desanimar com tudo isso que ele tinha que enfrentar. Não desanima. Você pega Eu já vi pessoas que venceram até o câncer, porque quando a pessoa recebe a notícia que tem uma doença desse tipo que pode levar à morte mais imediata, a pessoa costuma desanimar e se entregar à doença. Mas já vi pessoas que, quando soube que estava com a doença, reagiu, encarou, não ficou desanimado, continuou vivendo. Eu já conheci uma pessoa que dizia até assim: se esse câncer quiser, ele que vai comigo, mas eu não vou ficar com ele. Ele que vai comigo, ele vem atrás de mim, mas eu não vou parar a minha vida. É desse jeito. Nunca desanima. Se uma porta fechou, tem várias outras portas aí que pode uma delas se abrirem. Nessa crise de desemprego, a pessoa vai, entrega o currículo em alguns lugares e vai lá depois para ver se tem a vaga num ou dois, não tem, desanima, não quer mais, fala que ninguém quer dar emprego. Se você distribuiu 50 currículos, vai um por um depois, talvez lá no 50º, lá no 50, que você vai conseguir alguém que te quer, mas você não te quer para trabalhar. Você não pode desanimar. Nunca desanima, nunca, com nada. E a fé acesa é isso. Jesus então deu esse sinal, deu esse exemplo para a gente. E não desanime, porque se tem muitas dificuldades, sempre há pessoas para ajudar a gente também. Sempre temos pessoas que nos incentivam, sempre temos pessoas que fazem o que pode para colaborar com a gente. Então fica essa meditação de hoje. É preciso tomar cuidado para não deixar a vontade de desanimar tomar conta de você. A vontade vem em tudo que você faz, mas essa vontade pode e deve ser vencida. Então aí agora vai a perguntinha para você, meu irmão, minha irmã. Você consegue vencer a vontade que você tem, às vezes, de desanimar das coisas? Você enxerga que a vontade de desanimar vem com tudo, tem hora? E você consegue reagir? Você tem fé para reagir? Você vence essa vontade de desanimar? Será que você já não perdeu tantas coisas na vida porque você desanimou ali quando as dificuldades apareceram? Reza, meu irmão, minha irmã. Pede a Deus para nunca deixar você desanimar. Pede a Deus para que você seja essa pessoa esforçada, essa pessoa que vence essa vontade de desanimar, que segue em frente, que saiba superar a vontade de desanimar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora nós vamos ouvir este canto de introdução à Bíblia. Em seguida nós vamos ficar uns minutinhos conversando sobre a Bíblia. Não desligue seu aparelho, vamos continuar. Hoje nós temos também um assunto muito bom a respeito da Bíblia, muito prático. Mas primeiro vamos prestar atenção no seguinte canto. Tua palavra nos chegou por meio
atravessou gerações, hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, depois de ouvirmos o canto, vamos agora conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E o assunto de hoje é um assunto que você tem que prestar muita atenção nele. Eu vou procurar, pedir até o Espírito de Deus, Espírito Santo, que me ilumina para que eu possa conseguir esclarecer para vocês que é o assunto de hoje. Não agora, mas há bastante tempo, uma pessoa me disse, se não me engano foi no curso Fé e Obra que tínhamos aqui na paróquia. Uma pessoa me disse: padre, a maior dificuldade que eu encontro na Bíblia é ter que interpretá-la. Será que eu posso ler a Bíblia sem fazer interpretação? Olha, esse assunto de hoje ele vai voltar mais depois, essa questão de interpretação. Mas eu vou fugir um pouquinho da Bíblia para te dizer uma questão sobre interpretação. Na vida, tudo é interpretado. O que é interpretar? Vamos dar um exemplo. Você vai ao médico e é a primeira vez que você vai naquele médico. Vamos supor que você vai no clínico geral. Primeira vez.
o médico vai te perguntar o que você está sentindo. Vamos pressupor que você está sentindo algum problema lá no abdômen, onde que está ali com tantos órgãos. Você mostra ali que está tendo uma dor do lado direito, por exemplo, e isso, aquilo outro, você vai falando. Enquanto você está falando, o que o médico está fazendo? Ele está te ouvindo. Mas enquanto o médico te escuta, ele está também interpretando o que você está falando. Tudo é interpretado. Quando você fala o que você está sentindo, não tem jeito do médico ver ali, visivelmente, o que você está sentindo. E nem você está falando de fato ali, você está interpretando também o que você está sentindo. A nossa fala, ela é interpretativa, é interpretadora, né? Nós, tudo que a gente fala tem interpretação nisso. Vamos pressupor que teve um acidente lá na rua de baixo, numa esquina tal, um acidente muito feio, que transparou e que tinha sinais de sangue no chão. Você viu, passou ali de ônibus ali por perto e viu aquilo, e chega em casa e vai contar para as pessoas: olha, teve um acidente tão feio, mas tão feio que tinha inclusive sangue lá no chão. E você conta o que você viu, mas na hora que você está contando o que você viu, você não está fazendo aquilo que aconteceu a repetir ali do jeitinho que aconteceu. Você está falando de acordo com o ponto de vista que você conseguiu obter daquilo ali. Todos nós adquirimos um ponto de vista a respeito de alguma coisa. O ponto de vista, isso é como é que você compreendeu, entendeu aquilo ali. De que forma que você viu aquilo ali. Aí você vai falar, quando você fala, você está falando do seu jeito. Você não está repetindo o que aconteceu. Você está falando do seu jeito. Quem escuta você falar vai também já ter uma terceira interpretação, que ele vai escutar e vai formular uma opinião do jeito que ele está escutando. Já vai estar um pouquinho mais distante do acidente lá mesmo, distante do fato. Então na vida é assim, tudo que você escuta, tudo que você lê, tudo que você fala, você interpreta. E aquilo que você lê já é uma interpretação de alguém que está contando alguma coisa. Quando você lê esses jornais que vêm contando o que aconteceu, enquanto você está lendo, sua capacidade de imaginação já vai criando, já vai produzindo na sua cabeça, na sua mente, aquilo que você está lendo ali no jornal, está escutando no rádio, na televisão. E você forma na sua cabeça aquilo que você escutou. E geralmente a gente pensa que as coisas são do jeito que a gente colocou na cabeça da gente. E a coisa tem diferença. Então, interpretar é isso, essa forma que a gente tem de ver as coisas. Não é só a Bíblia que você interpreta, você não precisa ter medo de interpretar a Bíblia, porque você faz interpretação o dia inteiro, tudo é interpretado. Interpretar não é errado, não é uma coisa ruim, e muito menos é uma coisa difícil. Criança vem da escola, vamos pressupor que o menino ou a menina teve um problema lá na escola, uma briga, um desentendimento, e que a coisa ficou um pouco feia para ela, para a situação. A criança chega em casa e conta para a mãe o que aconteceu. Na hora que o menino conta para a mãe, ele não faz a coisa repetir ali. Ele vai contar de acordo com o tamanho da imaginação dele, do ponto de vista que ele formou. Não é que ele vai... Não estou dizendo que o menino é mentiroso, que vai inventar, não. Ele foi capaz de entender aquele acontecimento dentro disso que está na cabeça dele. E ele vai passar para você, mãe, ou quem cuida dele, do jeito que ele entendeu, e não do jeito que aconteceu, assim, literalmente. E na hora que a mãe está escutando o filho contar essa história, ela já está entendendo até um pouco distante do filho que está contando. Distante que eu falo, diferente. Às vezes a mãe escuta o filho e acredita do jeitinho que o filho contou, e vai na escola, faz uma confusão, briga com o diretor, quer tirar as coisas
ali, agride todo mundo, que dê o bom senso, que dê a prudência, porque tudo até agora é a imaginação. A gente tem que aproximar o máximo possível da realidade. Interpretar é isto. A pessoa que gosta de fazer uma avaliação da interpretação é aquela pessoa que aproxima o máximo possível da realidade. Mas o fato acontecido, mesmo quem está procurando aproximação, clareza, nunca vai ter ele 100%, porque ele aconteceu e pronto, só ele ali acabou. Tudo que fala, mesmo quem estava ali pertinho que conta, ainda só conta da forma que ele foi capaz de captar. Então, você não precisa ficar com medo de ler, de interpretar a Bíblia. Primeiro você lê, reza ao Espírito Santo. E enquanto você está lendo a Bíblia, você já vai ali naquele momento interpretando. Às vezes nós confundimos interpretar com fazer exegese. Não vou explicar agora o que é fazer exegese, depois a gente explica isso. O tempo não é tão grande assim. Mas interpretar. Você já vai lendo a Bíblia e já vai interpretando. Para a gente interpretar, seja o que for, seja a Bíblia, seja um fato, seja um acontecimento, ou seja, qualquer coisa que a gente usa, vai interpretar, a coisa que a gente mais usa para fazer isto é a nossa imaginação. Nós temos uma mente, uma capacidade no nosso cérebro de imaginar. Quando alguém está falando alguma coisa com você, você vai imaginando. E a gente não só imagina como se fosse uma fumaça ou como uma nuvem que passa. Esta imaginação vai criando lá dentro da nossa cabeça uma espécie assim de um corpo. A gente vai, cada parte dali da escuta, vai montando uma estrutura daquilo ali dentro da sua mente. E é essa estrutura que a sua imaginação vai montando, isso vem da sua interpretação que você está fazendo ali. Para interpretar, a gente usa da imaginação. E todo mundo faz isso. Todo mundo. Às vezes tem pessoas que imagina cada coisa absurdas e formata aqui na sua cabeça como se aquilo ali fosse a realidade. Tem casos que a gente interpreta de forma tão errada, porque às vezes a gente interpreta sem fazer uma análise direito, e a primeira escuta a gente já vai criando aquela estrutura sobre aquela situação na cabeça da gente. No entanto, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia, ela tem que ser interpretada. Mas interpretar não é depois que você lê a Bíblia que você vai falar, agora deixa eu interpretar. Enquanto você está lendo, você já vai até interpretando, sem saber que está fazendo isso, porque a sua imaginação já vai fazendo com que você formata aquilo na sua cabeça, uma estrutura sobre aquilo na sua cabeça. Quando a gente escuta, por exemplo, falar daquele momento que Cristo foi crucificado, aquele momento que eles bateram em Cristo, machucaram Cristo, e tudo aquilo que aconteceu ali naquele monte ali, naquele momento ali que Cristo está, que é Calvário. Tudo que aconteceu, que você vai lendo, você já vai imaginando aquilo. Então, cada um de nós já temos dentro da nossa cabeça, todos nós que somos cristãos, que já escutamos, já lemos, temos na nossa cabeça como que isso foi. Mas pode ter certeza que isso foi bem de acordo com o que você pensa, mas muito mais do que isso também. Foi uma realidade mais dura do que o que a gente imagina. Você criou uma ideia sobre aquilo. E não está errado, porque a sua ideia corresponde com o acontecimento, mas com o fato em si, com o fato concreto, você não viu. E se você tivesse visto, você também, enquanto estava vendo, já estava interpretando. Você entendeu? Então, é interessante tudo que você lê na Bíblia, você saber, bom, enquanto eu estou lendo, eu já vou compreendendo do meu jeito, já vou interpretando do meu jeito. É por isso que você pode ler uma mesma passagem da Bíblia,
várias vezes, né? Leia hoje, talvez daqui um mês, 2 meses, a gente volta a ler, ou daqui um ano, porque cada vez que você lê, conforme o seu crescimento, a sua maturidade, o seu desenvolvimento psicológico que acontece todos os dias, você vai criando mais capacidade ainda de imaginar de maneira mais profunda aquilo que você acabou já leu algumas vezes e acabou de ler agora. É um enriquecimento permanente. A interpretação faz com que a gente vai aprofundando cada vez mais a visão que a gente tem dos fatos. Mas a verdade é que tudo passa pela interpretação. Os fundamentalistas não gostam de ouvir isso que eu estou dizendo. O que é fundamentalista? Que as pessoas que acham que é do jeito que está ali, é daquele jeito e pronto. Ora, tem parte da Bíblia que demorou mais de 100 anos para ser escrita. Mais de 100 anos. Primeiro aconteceu, depois foi contada de boca em boca, de geração para geração, conforme esse hino que nós ouvimos o Guilherme mesmo fala. E enquanto isso foi sendo contado, você imagina quantas coisas que talvez foram aumentadas ou foram deixadas para trás, mas a essência está ali. Nós temos que procurar na leitura a essência e não os detalhes que apenas vêm para completar o entendimento. Você tem que entender a essência daquela narrativa. Eu disse sobre o Cristo morreu na cruz. Se a cruz era de que jeito, se era um braço para baixo, outro para cima, ou se tudo aquilo que às vezes fala, e que é de curiosidade, não é o essencial. O essencial significa, naquele momento Cristo morreu. Naquele momento Cristo morreu. Morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Esta é a essência da narrativa. Mas a nossa imaginação cria tantas outras coisas que não é errado não. Para compreender tem que criar. Uma criancinha me perguntou nesses dias, eu até respondi através desse canal, sobre a forma de falar da Bíblia para a criança. E a criança tem uma capacidade muito grande imaginativa, por isso hoje nas escolas costumam ter aqueles contadores de história, porque a criança gosta muito de prestar atenção nas histórias. Enquanto a gente está contando a história para a criança já vai com a sua imaginação completando aqui que você fala. Tem uns que até interferem na conversa da gente. Me lembro aí que quando eu era criança, eu gostava muito de ficar lá na minha terra, ainda não tinha esse de sofá, não tinha essas coisas naquela época. A gente sentava naqueles bancos de madeira e os mais velhos, avós, tias, parentes, os mais antigos, os mais velhos que a gente, ia contando história. Como era gostoso ouvir aquelas histórias, né? Isso dá saudade. E aquela história que algumas delas ficaram na cabeça da gente até hoje. Mas quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai enriquecendo essas histórias que a gente ouviu antes. Compreendeu? O que é interpretar? Não tenha medo. Fazer uma interpretação da Bíblia, de qualquer forma você faz. Os fundamentalistas, aqueles que acham que é do jeito que está escrito, eles têm medo de aceitar isso que já estão fazendo, que é a interpretação também. Quando a pessoa fala, não, tem que ser do jeito que está ali. Então vamos pressupor que ele leia lá quando Jesus fala, se sua mão te leva a pecar, corta essa mão e joga fora. Se tem que ser do jeito que está escrito, então vai lá, corta a sua mão. E não é isso. Você, quando escuta isso, você já vai interpretando quais as minhas atitudes, quais as minhas ações que eu pratico com essa mão que eu preciso evitar, parar de fazer. Que eu não posso continuar fazendo essas ações, não é a mão, é o que a mão produz. Compreendido? Acredito que foi muito válido essa reflexão de hoje, essa explicação de hoje. Recebamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Até amanhã, se Deus quiser.